Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai dar sequência então na segunda parte da aula 14 e 15. A gente vai ver agora a parte geológica do relevo submarino, né? Vamos aqui com os slides para nos auxiliar. Bom, a mesma imagem, né, da outra aula nós vimos o ordenamento jurídico e agora a gente vai ver a parte geológica, né? O objetivo então dessa aula é nós vermos aqui cada componente do relevo submarino, as dorsais, a planície abissal, as ilhas oceânicas, o talude e a plataforma continental. A gente vai começar aqui pela dorsal, mas para falar da dorsal a gente precisa inevitavelmente falar um pouco sobre as camadas internas da Terra. A gente vai ter isso mais para frente, mas de forma mais detalhada. Mas vamos lá. Nós temos aqui o núcleo interno líquido, depois nós temos, o núcleo interno é sólido, né, de níquel e ferro, NiF. O núcleo externo nós temos que ele é líquido, né, que a gente já viu, ele é a magnetosfera só existe por conta do núcleo externo sendo líquido, lembra? E nós temos aqui o manto é dividido em manto inferior e o manto superior. Nos interessa nesse momento o manto superior, uma parte que nós chamamos de astenosfera. Não precisa nesse momento decorar e nem entender a astenosfera. O que eu quero é que você entenda são as correntes convectivas, que são correntes de magma, né, pela alta temperatura interna do núcleo terrestre, né? Nós temos que essa parte que é líquida, o manto superior é líquido, nós temos que quanto mais se esquenta o magma, ele vai ascender, né, aqui dentro do manto superior. Essa ascensão de magma, é chamada de correntes convectivas, né? Aqui as correntes de convecção. Elas esquentam pela alta temperatura interna terrestre e ascendem, né? Ela vai resvalar na parte da litosfera, né? O que a gente chama aqui de placas tectônicas, são esses blocos rochosos, e ela vai forçando o meio dessa placa tectônica. Olha só esse vídeo para a gente ter uma noção, né? É uma animação que vai mostrar para a gente um pouco essa corrente convectiva vindo lá do núcleo terrestre. A temperatura elevada é por conta do núcleo terrestre, ela está dentro do manto superior, né? E essas correntes convectivas vão forçando a placa tectônica, rachando, fraturando a placa tectônica. Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai falar de dorsais, e as dorsais, a origem das dorsais, justamente são por conta dessas correntes convectivas, certo? Então a dorsal, ela vai aqui, as correntes convectivas vão forçando a placa tectônica, né? Vão fazendo com que ela se rache mesmo, né? Frature, dando origem aqui a montanhas submersas, né? A montanhas que a gente vai chamar de dorsais. Lembrando que esse movimento é um movimento de separação do supercontinente Pangeia em duas grandes massas rochosas continentais, a Laurásia e a Gondwana, né? Lembrando que a África e a América do Sul eram juntas, então nesse momento que a gente estava vendo das correntes convectivas forçando as placas, elas vão se separando, né? A porção continental da América do Sul se separa da África. Esse é o processo que a gente conhece de surgimento do Oceano Atlântico aqui no meio, né? Então nós temos que as dorsais, né, como eu havia dito, são essas montanhas submersas que vão surgir a partir de encontros divergentes de placas, né? Se a gente vê aqui essa imagem, olha só, tem uma montanha submersa entre o Brasil e a África, chamada de dorsais meso-oceânicas, né? Depois, então, só um detalhe antes da gente trocar de imagem, nós temos uma grande ilha aqui, né, que a gente já consegue ver o topo dessas dorsais, muitas ilhas oceânicas. Esse país aqui se chama Islândia, ele é no topo de uma dorsal meso-oceânica, um topo achatado, né? Um território geologicamente instável. Outro compartimento é a planície abissal, que é justamente a crosta oceânica mesmo, por si só, né?
ela tem uma profundidade aqui, a planície abissal, de mais de 5 metros de profundidade, rochas basálticas e não a presença de luminosidade solar, né? Nós temos aquelas os polvos gigantes, os peixes cegos nessa região, né? Aqui uma imagem que mostra a geocronologia, né? Aqui no meio nós temos uma dorsal, uma montanha, rochas mais jovens, porque a todo momento está extravasando magma sendo resfriado, e as rochas mais antigas são essas rochas mais próximas às porções continentais, né? Vai empurrando aqui, conforme vai surgindo uma montanha, vai empurrando essa placa tectônica, que é uma placa oceânica, vai empurrando, né? E vai se espremendo em outro lugar, mas isso é o objetivo de outra aula. A planície abissal é logo na sequência da dorsal. E aí nós temos as ilhas oceânicas, que são formadas a partir do extravasamento do magma mesmo, né? São ilhas que estão mais afastadas dos continentes. A gente consegue ver o topo, né, desses montes submarinos, são essas ilhas oceânicas. Fernando de Noronha, Ilha de Trindade, Martim Vaz, são essas ilhas que são montes, né, oceânicos, e a gente vê o topo dela, que são as ilhas. Olha a Ilha de Trindade, que linda, né? Nós temos o talude, que é uma outra compartimentação geológica, né? O talude, você está vindo na planície abissal, o talude é uma inclinação abrupta, né? Conforme a gente vê aqui a imagem, a gente vai subir para a plataforma continental. O talude é essa transição. Origem sedimentar, também tem presença de petróleo no talude, né? Um relevo bastante irregular, né? Formando um cânion quase. Nós temos cânions submarinos, que são os taludes continentais. Talude, então, é uma transição da planície abissal para a plataforma continental. E a plataforma continental é essa parte mais importante do relevo submarino, né? É a extensão do continente. Quando você entra na praia, você está no mar, você está sobre a compartimentação geológica da plataforma continental, né? Aqui é uma região que o Sol consegue atingir a sua profundidade, né? Nós temos então nós temos o processo de fotossíntese, já que bate o Sol. Então nós temos plânctons, bênctons, então nós temos os peixes se alimentando desses nutrientes, então são regiões pesqueiras economicamente viáveis, né? Além de ter as bacias petrolíferas na plataforma continental. Né, elas podem ser ou de 70 quilômetros a partir da linha de costa até 1.000 quilômetros, então, né, e a profundidade não ultrapassa 200 metros de profundidade, né? Muito importante aí a plataforma continental para recursos econômicos, certo? Então a gente volta aqui, terminamos a nossa segunda parte da aulinha, tá certo? A gente vai ter alguns exercíciozinhos para fazer e nos vemos. Abração.